horário que eu acho muito legal trabalhar nesse horário, para ver que a gente fica com um problema de iluminação, né, cara? Se eu coloco muito próximo da janela, fica claro demais e eu não enxergo o monitor, né? Se eu fico meio na lateral, fica a luz de lado e eu fico numa questão assim com um reflexo meio ruim. Porém, como eu disse, não estamos preocupados aqui com imagem, e sim com conteúdo, né? Vamos falar sobre topologias de rede, estará sendo gravado, então me perdoem se a iluminação não estiver ok, mas se eu chego muito próximo da janela, a luz fica batendo aqui no monitor e eu não enxergo direito. Aí eu saio um pouco e fica esse reflexo que, às vezes, na filmagem não fica muito interessante. Fica um negócio meio estranho, mas tudo bem. O objetivo aqui não é esse. Bom, justificativas aqui em relação a, digamos assim, a parte de vídeo, né? Vamos ao nosso conteúdo, vamos ao nosso objetivo da aula, como eu comecei a explanar aqui, a parte de topologias de redes, né? Bom, semestre passado, o nosso assunto com vocês foi aplicativos, né? Tivemos OSA, tivemos o Word, Excel, PowerPoint, falamos também com vocês em GSO, na parte de sistemas operacionais, e agora, no segundo ano, o assunto que nos traz aqui é a parte de fundamentos de redes, né? Redes locais e redes remotas. Para quem viu a apresentação introdutória que nós deixamos no início, né, das semanas aqui do acolhimento, nós já comentamos sobre o objetivo dessa disciplina, mas para quem não viu, não custa nada, a gente simplesmente dá uma repassada, né? A aula de fundamentos de redes, eu acredito que o nome ele seja bem autossuficiente, né? Ele já deixa claro a proposta do curso, da disciplina de fundamentos de redes, num curso de informática para a internet. Não precisamos de muita reflexão para perceber que há uma ligação direta entre redes e internet, óbvio. A internet é uma rede, a internet é uma conexão de várias redes. Então, dentro do curso de formação de vocês, que é Informática para a Internet, nós temos uma disciplina específica para falar da parte de fundamentos desse conceito que tanto se utiliza hoje, que é a parte de redes de dados ou redes de computadores, né? E aí nós vamos começar falando pelo princípio básico aqui, que é o entendimento, a parte de conceitos. E o primeiro conceito a abordar com vocês hoje é a parte de topologia, né? Para quem leu a chamada no canal da aula, coloquei uma imagem para simbolizar o assunto, e aí eu vou compartilhar minha tela e vou usar aqui como referência o site da Oficina da NET, que já tem um material bem explicadinho, muito simples, como eu sempre comento aqui, né? Internet, aliás, informação, conteúdo, conhecimento está hoje em toda parte, né? Cabe a nós separarmos isso, criarmos um filtro e disponibilizarmos aí o que é mais relevante, o que é mais interessante, o que é mais significativo para o nosso momento. Tudo bem? Depois eu resumo isso, posso colocar disponível no meu site também, posso criar uma apresentação aqui e disponibilizar para vocês, porém, se refletirmos um pouquinho, vocês vão perceber que se clicarem, pesquisarem sobre topologias de redes, vocês vão encontrar muito, mas muito conteúdo sobre isso. Tudo bem? Estou usando aqui o site da Oficina da NET por ter um conteúdo bem explicativo, com uma abordagem simples e fácil de entender. Vou compartilhar minha tela, aí minha imagem some, tá? E aí, se alguém precisar perguntar alguma coisa, por favor, não hesite, abram um áudio e falem, porque eu, nesse momento, não vou mais visualizar o chat, né? Como vocês já sabem, não visualizo o chat quando eu compartilho a tela aqui. Pergunta básica aí, vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Sim, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Antes de entrarmos aqui para explicar o que é, né? Vamos dar uma faladinha rápida aqui sobre a questão da rede, né? Primeiramente, quando nós falamos de redes de dados hoje, ou redes de computadores, a primeira coisa que nos vem à mente é internet. Mas vale lembrar que antes do conceito de internet, que são várias redes interligadas aí, digamos, mundialmente e até, quem sabe, né, universalmente,
Porque acesso à internet não se faz apenas através do nosso planeta, né? Se você estiver, por exemplo, numa estação espacial em órbita, com conexão à internet via satélite, você acessa a internet, tudo bem? Então, em questão de abrangência, você acessa de qualquer lugar do mundo ou até mesmo fora dele, né? Mas para que isso se torne possível, você precisa ter padrões, você precisa de critérios. Por exemplo, como é que eu coloco internet em casa? Como é que eu disponibilizo a rede cabeada, né? Ou seja, com cabos? Como é que eu disponibilizo um sinal de rede Wi-Fi ou wireless, né? Porque o Wi-Fi é uma marca, o wireless é um conceito sem fio, né? Que tem aí a possibilidade de você estar para um lado e para o outro sem estar preso a um cabo. Isso te dá mobilidade, né? Como é que essas coisas se tornam possíveis, né? Elas são automáticas, é como oxigênio, é só você respirar? Não. Isso precisa ser preparado, isso precisa ser criado, desenvolvido, configurado para que esteja disponível para nosso uso. Quando você assina um sinal de internet na sua residência, vai um instalador da operadora em questão, ele vai disponibilizar para você um modem, um roteador, e disponibiliza o sinal dentro da tua residência. Ponto. E ali, naquele momento, ele configurou um sinal de acesso para a rede cabeada e para a rede sem fio, tá? Isso é um ponto básico de acesso. Ele configura um ponto de acesso para você à internet. E ali ele tem um mini, digamos assim, uma mini estrutura para compartilhar recursos. Que no passado, quando tudo surge, que vale se lembrar, né, gente, que a internet ela se utiliza de um conceito de redes, né, mas as primeiras redes de computadores que nós utilizávamos não estavam conectadas entre si remotamente, como é hoje o que nós conhecemos por internet. Eu posso ter dentro do conceito de topologias de redes, redes que não estejam se conectando remotamente, as chamadas redes locais, que também é assunto nosso aqui. Topologia de rede é a maneira como a rede é organizada em termos de disposição física, é o layout organizacional físico da rede. Ou melhor, como você está organizando a estrutura física da sua rede. E uma coisa muito importante neste primeiro momento, que vocês já fazem uso disso todos os dias, mesmo que não tenham o entendimento do conceito, mas vocês utilizam isso todos os dias. Repito, quando acessam a internet na residência de vocês, vocês já fazem uso de uma estrutura desenvolvida para isso. Quando vocês estão acessando o smartphone de vocês em qualquer lugar por aí afora, vocês estão usando uma conexão via telefonia celular, via um pacote de dados que está acessando aí uma rede móvel por uma torre, satélite, algo do tipo. Então, tudo isso está permitindo, através de uma rede, seja uma rede de telefonia celular ou seja uma rede de dados interna na sua casa, que você possa acessar pontos. Então, basicamente, se nós voltarmos no passado, o conceito inicial de uma rede, e como eu sempre coloco para vocês, antes de perguntar o que é, vamos nos prender para que serve. Para que se utilizava redes no passado se não tinha internet? Porque para quem nasce, né, cresce e se desenvolve no ambiente da internet, não consegue mais enxergar nenhum parâmetro válido sem a sua existência. E eu entendo isso. Parece não fazer sentido para vocês, ou para minha filha, por exemplo, o que é um computador sem acesso à internet. Já conversamos sobre este assunto aqui em outras oportunidades. Lá atrás, né, nos primeiros momentos onde nós trabalhávamos em rede, mesmo sem a internet, mesmo sem a possibilidade de conectar à distância, o objetivo maior de uma rede sempre foi compartilhar recursos.
Como assim compartilhar recursos? Simples. Você enviar documentos de um lado para outro, sem que você precise se locomover fisicamente, ou seja, você envia um documento, uma planilha, uma apresentação de um computador que está num departamento da empresa para outro. De um ponto, de uma sala para outra. Eram redes dispostas localmente, dentro do mesmo prédio, do mesmo andar. Não havia esta possibilidade de dados enviados remotamente. Pelo menos inicialmente não. O teleprocessamento ocorre depois, tá? Mesmo antes da internet. Nós já tínhamos possibilidades de conexões sem internet através do teleprocessamento, mas eram procedimentos extremamente complexos. Então, quando nós pensamos aqui, primeiramente, digamos assim, no histórico de redes de dados, de redes de computadores, o objetivo por trás de uma rede sempre foi compartilhamento. Enviar um documento para outro, ou também compartilhar não apenas dados, mas compartilhar, como eu disse, recursos. Imagina num departamento pessoal ou num departamento de uma empresa, uma secretaria de escola, por exemplo, como a nossa, né? Se vocês se recordarem bem no nosso mundo normal, entre aspas, quando vocês iam até a secretaria para pedir um documento, uma declaração, algo do tipo, vocês se lembrarem à distância, assim, meio que sem precisar de muita precisão, nós tínhamos lá o nosso diretor de polo, que era o Feijó, nós tínhamos o coordenador de polo, que era o Rafael Moura, e nós tínhamos lá pelo menos mais 2 pessoas, né? A Eliana, da prefeitura, e mais uma funcionária, que ajudava nessa questão de documentação. Eram 4 pessoas dentro da secretaria, ali na unidade do Maracanã, na extensão, não na sede. Na sede havia uma quantidade maior, né? Estou citando esse exemplo aqui para falar de compartilhamento de recursos. Cada mesa, cada funcionário tinha uma impressora, ou haviam ali 2, talvez, umas 2 ou 3 impressoras, nem todas ligadas, aonde, quando havia necessidade de fazer uma impressão, qualquer um ali poderia compartilhar uma das redes, uma das impressoras, através do conceito de compartilhamento. Isso se torna possível também pelo advento da rede, onde eu posso ter num departamento, num local, num escritório, uma única impressora, por exemplo, e compartilhar o uso para vários dispositivos, para vários usuários. Isso não precisa estar no mesmo ambiente. Não é muito usual hoje em dia e nem muito eficiente você concentrar também muito volume de uso para um único local, sobrecarregando o serviço ali. Às vezes acontece, né? Em algumas ocasiões, por falta de recursos, isso se faz necessário, e aí você acaba mandando todos os documentos para serem impressos num único computador, por exemplo, num departamento inteiro, ali cria-se uma fila de espera, as pessoas ficam aguardando aquilo ser impresso, e também não é tão eficiente. Então, tudo existe bom senso, né? Em qualquer momento, em qualquer processo que se faz na vida, seja profissional ou pessoal, o bom senso deve marcar presença. O compartilhamento de recursos, ele é uma forma de melhorar processos, mas se não souber dosar, ele piora, né? Você concentra muito e aí, enfim, fica lento, é muita gente precisando do mesmo recurso, então é necessário dosar isso. Estou citando aqui situações que justifiquem o uso de uma rede num local, por exemplo, no passado, onde não usava-se internet. Então, não se fala, ou seja, internet não é a única aplicação de uma rede. Hoje, ela passa a ser a aplicação mais significativa de uma rede. Falamos em internet, lembramos de rede. Falamos de fundamentos de rede aqui na aula, topologia, estou usando internet como exemplo. Mas lembrando que também temos outros usos para a rede, que não diretamente associado à internet. E focando, mirando, pautando, pontuando o assunto de hoje aqui, que é inicial, topologia. A topologia, ela descreve a maneira como a sua rede será organizada fisicamente.
Porque temos dois momentos aqui. Eu tenho a parte física da rede, que é a organização dos equipamentos, como eles serão conectados e organizados, topologia física, e eu tenho a topologia lógica, que é o que garante a configuração, como é que esses equipamentos vão funcionar. Vai ter senha, não vai ter? Eu vou permitir que todo mundo envie, vou permitir que todo mundo acesse todos os computadores, como é que vai ser? Ou seja, a disposição física, a organização, o layout, como eu vou arrumar a minha casa, entre aspas, e como eu vou fazer essa casa funcionar. São dois tópicos diferentes. Topologia física é o layout organizacional dos dispositivos, que eu organizo fisicamente, a maneira como eu vou colocá-los em anel, vou falar aqui na sequência, estrela, barramento, em árvore. E tem a topologia lógica, que é quando eu paro para configurar, para ajustar como as máquinas vão funcionar, como os equipamentos vão se conectar, quem envia, quem recebe, se tem senha, se não tem, qual é o nível de permissão que vai ter cada um, quem pode e quem não pode fazer o quê. Isso é configuração, topologia lógica. E na parte física, vamos conhecer aqui algumas topologias, ok? Bom, aqui tem conceito de topologia física, topologia lógica, nós já comentamos. E vamos aqui à ilustração, né? Aqui tem algumas imagens mostrando tipos de barramento, ou melhor, tipos de topologias físicas, né? Vamos começar aqui pela topologia em barramento, tá ok? Entendam cada círculo verde aqui como um computador, tá? E isso aqui é apenas uma ilustração, tá? Podem ser 3, podem ser 6, como podem ser, enfim, quantos computadores você precisar. A ilustração aqui demonstra apenas a forma como isso é organizado fisicamente. O que é uma topologia em barramento? É quando você tem uma conexão central, aonde você liga todos os dispositivos nesta conexão central. Tá ok? Isso é muito comum. Pessoal, é uma topologia que já foi muito utilizada, tá? Hoje, basicamente, nós temos algumas formas de organização de redes, algumas topologias que estão basicamente assim, meio que um consenso, que a grande maioria utiliza, e nós já vamos chegar lá. Porém, em termos de existência, né, de possibilidade, existe topologia barramento. Já foi utilizada no passado, hoje muito pouco. Como é que ela se organiza? Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico. Apesar dos dados não passarem por dentro de cada um dos nós, pessoal, cada nó é cada computador, tá? À medida que nós formos falando, vão surgindo os termos técnicos. Dentro do ambiente de rede, eu me refiro a nó, a cada conexão é um nó. E o nó é o computador. Fazendo uma ilustração aqui, vamos lá, uma analogia. Se nós pegarmos uma rede de pesca, por exemplo, ela tem uma malha, né? Onde elas são todas amarradinhas, né? Para aqui é uma rede. Cada nozinho daquele seria um computador na minha rede. E aqui ele chama de nó. É justamente uma, digamos assim, uma forma de se referir, que é universal, tá? Isso não é um termo novo. Sempre que se fala em redes, usa-se o termo nó para se referir a um computador, a um ponto na rede, beleza? Então, apesar dos dados não passarem por dentro de cada nó, ou seja, se eu estou neste computador aqui, ó, e quero enviar um dado para este computador, eu não preciso passar para cada computador para chegar nesse. O meio de transmissão é o próprio barramento. Vocês vão perceber que algumas topologias que eu vou mostrar para vocês aqui,
ainda também no conceito mais antigo, elas fazem esse processo de, digamos assim, como se fosse a brincadeira do passanel, que aqui, para quem é, né, da nova geração, acabei de falar uma grande idiotice, eu acho que ninguém aqui lembra do que é a brincadeira do passanel. Esquecem isso, vocês não vão rir de mim. É da minha época ainda, relaxa. Obrigado, muito obrigado. Alguém aqui me ajudou, me senti melhor aqui. Então, a topologia barramento, ela não usa essa ideia da brincadeira do passanel, ou seja, você vai passando de mão em mão até chegar no destino final. O envio se dá por esse cabo principal, até chegar no destino. Então, ele não passa de computador para computador. Isso tem um lado bom. Um lado bom é que se você tiver um computador com problema na rede, você não tem problema para chegar no local de destino. De qualquer maneira, quando você está enviando um dado por este cabo aqui, os outros têm que aguardar. Tudo bem? São conceitos de funcionamento um pouquinho mais antigos que hoje não se utiliza mais, mas que no passado foram úteis. Então, vantagem do uso do barramento. O uso de cabo é econômico, ele é uma topologia barata, simples, relativamente confiável e de fácil expansão. Você consegue expandir, né? Colocar mais computadores aqui sem muito problema. Como assim colocar mais computadores? Eu tenho que lembrar que, né, um projeto de redes, né, quando você vai colocar um escritório, uma escola, uma empresa, você, antes de criar, de configurar a topologia física e a lógica, você, antes disso, precisa montar uma ideia, que é o que nós chamamos do projeto da rede. Dentro da nossa casa, por ser um computador, dois, sei lá, no máximo três, talvez você não precise de um projeto. Aquilo ali é tudo muito automático, é coisa rápida. Mas dentro do ambiente de trabalho, nós, na esfera técnica profissional, antes de organizar o layout da rede, a topologia da rede de um escritório, de um departamento, precisa de um projeto para definir aonde vai ficar, por onde vai passar o cabeamento, a distância de um computador para outro. Nós temos que respeitar algumas questões técnicas que são importantes. Por exemplo, cabeamento de rede de dados não passa junto com o cabeamento elétrico, há uma interferência eletromagnética. Então, tudo isso tem que ser projetado. Então, você precisa, sempre que projeta uma rede, você não projeta uma rede para um departamento, para um escritório, pensando em atender esta necessidade apenas nesse momento. Você tem que ter um olhar um pouquinho mais futuro. Então, se você tem 10 computadores, você cria um projeto para atender no mínimo 12, 13, já deixando a possibilidade de uma expansão, a possibilidade de ser incluído mais um equipamento ali, que pode ser que isso se torne necessário e você já tem aquilo preparado, para que você não tenha que vir e recriar uma estrutura. Isso faz parte do planejamento, do projeto. Projeto que vem do latim projectus, que é lançar à frente. Então, todo projeto, seja ele financeiro, tecnológico, organizacional, de carreira, ele visa olhar para o futuro e projetar possibilidades para que você esteja minimamente preparado para lidar com isso e não seja pego desprevenido. Por exemplo, em tudo que nós vivemos hoje, né? Quanto maior o improviso durante toda esta questão que estamos vivendo, que é complicadíssima, ninguém previa, né, que passaríamos por uma pandemia e continuamos passando, quanto menos previsibilidade, que é muito difícil ter, maior a dificuldade que nós temos de gerenciar todo esse caos, porque há um padrão de imprevisibilidade, então não há muito o que se falar em padrão. Mas tudo que for possível planejar, porque você determina ali um padrão, entra a questão técnica que permite que você se prepare para aquilo. Então, projetos de rede sempre pensam hoje, olhando para o amanhã, na questão da expansão. Caso seja necessário expandir, já está pronto, beleza? A desvantagem da topologia barramento.
a rede pode ficar extremamente lenta em situações de tráfego pesado. O que é um tráfego pesado? Por exemplo, eu estou aqui com vocês compartilhando uma imagem, né? Isso aqui não é um tráfego muito leve, mas assim, para melhorar o sinal, quando eu compartilho minha tela, o próprio Teams corta a minha imagem, para deixar o tráfego mais lento, mais leve. Um pacote de dados com uma quantidade de informação menor. Isso torna o fluxo de envio e recebimento muito mais leve. Então, quando você está numa rede que já pela sua concepção, ela tende a ser lenta em tráfego pesado, dependendo do tipo de dado que trafega ali, talvez não seja a melhor opção. Outra desvantagem, né? Por você ter um barramento conectando tudo, um problema neste barramento central aqui tira a possibilidade de conexão entre qualquer ponto. Não tem jeito. Parou o barramento central, você não consegue mais se comunicar com ninguém. Tá ok? Opa. Apertei demais aqui. E falhas no cabo paralisa a rede inteira, como nós já comentamos aqui. Então, comentamos aqui sobre a topologia barramento, tá? Que necessariamente ela não precisa ter esta cara, tá? Como eu disse, 3 computadores em cima, 3 embaixo. Poderia ser os 6 para baixo aqui. Isso aqui, a topologia barramento, ela simplesmente está ilustrando que há uma barra central, uma conexão central, onde todos os dispositivos estão conectados nesta linha central. Tudo bem? Isto é o barramento. Vamos para um outro tipo de topologia. Topologia estrela. Legal, gostei desse. Topologia estrela, pessoal, por que eu gostei? Porque eu geralmente, quando eu pego algum artigo, alguma apostila, algum material que começa pela topologia estrela, a gente já começa por aquilo que está se usando, que é o mais utilizado hoje, que é o que nós encontramos praticamente em 99,9% dos casos. O que é uma topologia estrela? Na escola, lá na ETEC, quando estamos no laboratório de informática, quando estamos nas aulas práticas, ou até fora das aulas práticas, em qualquer departamento hoje, vocês encontram topologias estrelas, né? Onde você tem os nós, os computadores, sendo conectados através de um dispositivo central. Esse dispositivo central, nos laboratórios, para quem tem boa memória, eram os switches. Aparelho que concentra, conecta todos os dispositivos à rede. O computador do professor. Oi? É o computador do professor? Não era o nosso computador, não era o nosso computador, que aí você teria uma outra forma de topologia. Na topologia estrela, nós temos vários computadores sendo interligados por um dispositivo chamado switch. No passado, hub, tá? Podendo também ser um roteador, mas geralmente um switch, que é este aparelho aqui, ó. Nós teremos uma aula para falar só sobre equipamentos, tá? E como configurá-los. Nesse momento, nós estamos falando de como as redes podem ser organizadas fisicamente. E aí, já que surgiu aqui, né, como para evitar, para melhorar o entendimento, eu vou pegar aqui a imagem de um switch. Isso aqui é um switch. Aqui eu tenho um switch de 24 portas da TP-Link. Provavelmente alguns de vocês devem ter em casa não um desse tamanho, né? Porque você não precisa ter na sua casa um switch com 24 portas. Um switch com 24 portas, ele vai permitir 24 conexões. Ou seja, 24 computadores ligados a ele, via cabo. Por aqui você conecta um cabo de rede, né? Vou pegar aqui um switch conectado para mostrar para vocês verem a imagem dele aqui. Ô, professor. Pois não. Eu tenho uma
aparelho da NET aqui da internet da minha casa e tem várias opções, vários buracos aqui para você colocar o cabo de internet, né? Seria um exemplo? Isso, aí a NET, né, quando ela instala, né, a internet na sua casa, ela deixa um mini switch, um pequenininho, onde você tem, se não me falha a memória, é que eu preciso olhar o meu ali, mas eu acho que são 4 portas. São 4 portas, se não me falha a memória. Então, ali você... Sim. Então, ali você pode conectar a outro switch, né? Na verdade, ele te dá a possibilidade de conectar a um roteador para você poder disponibilizar uma rede sem fio, que no caso, geralmente, como é que funciona a instalação de uma operadora? Ele vai te dar um modem, né? Muitas vezes você pode estar aí também com sinal de TV e internet, depende do tipo de serviço que você contratou. Independente de ter internet ou internet e TV, você deve ter o modem, né? Que é o modem ADSL, que é por onde chega o sinal da internet. Provavelmente hoje via fibra ótica, que é uma tecnologia que permite um volume maior, né? Ou seja, mais velocidade. Bom, o modem está aí e você tem também ali um pequeno switchzinho para você poder distribuir isso, né? Porém, por ser configurado para uso domiciliar, o sinal sem fio que você recebe aí gratuitamente pelo aparelho que a própria NET oferece, ele tem um alcance pequeno, tá? E não é uma falha da NET, tá? Isso é projetado para isso, porque se você recebe na sua casa, né, um roteador, né, que é para disponibilizar o sinal sem fio de longo alcance, daria a possibilidade de você compartilhar com o vizinho, com colegas, e aí você pode virar um mini distribuidor de sinal. Então, geralmente, eles instalam com uma abrangência pequena. Então, vocês percebam, dependendo do tamanho do local onde você instala, porque isso também é muito importante, né? Se, por exemplo, o meu aqui está instalado na sala, e nesse momento eu estou no quarto, né? Eu tenho aqui a parede da sala para a cozinha, e tem uma outra parede da cozinha para o quarto. Eu tenho 2 paredes que estão ali, digamos, bloqueando a passagem do sinal sem fio com mais qualidade. Então, eu tenho uma pequena perda. Porém, nesse momento, eu estou com outro computador, tá? Eu não estou aqui sem querer dar uma de Neymar aqui, não é isso? Eu não estou exibindo nada. É que eu estou com outro notebook que está usando uma outra frequência de roteador, de placa wireless, que estou usando aqui a frequência 802.11 AC, também conhecido comumente por quem configura a rede por Faster Wireless, ou sem fio rápida. Ou seja, ela consegue captar o sinal de distâncias maiores com perdas menores e ser mais rápido. Então, eu acabo tendo perdas menores aqui onde eu estou, porque eu estou usando um equipamento, hoje, de maior qualidade. Mas, para quem está usando, por exemplo, às vezes, um notebook comum, os mais antigos, 2 paredes já vai fazer com que o sinal chegue menor. E aí você tem que usar uma dessas portas aí para colocar, por exemplo, ou um roteador com uma potência maior para que o sinal chegue mais forte, né? Ou colocar um repetidor dentro da tua casa, nos pontos estratégicos aonde a internet não chega com qualidade. Então, assim, estas portas, né, que você tem aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo do um switch de 4 portas aqui, para ficar mais fácil de exemplificar. Switch 4 portas. Ó, isso aqui é um switch de 4 portas, tá? E aí você deve estar falando, professor, o senhor falou 4 portas, mas tem 5. Tá, uma delas recebe o sinal, né? E as outras divide. Tudo bem? O sinal da internet você vai colocar em uma das portas e você tem outras 4 para compartilhar. Dá 5, mas você vai usar para compartilhamento 4. Tudo bem? Qual é o objetivo do switch? Concentrar. Você conecta todos os cabos dos computadores que vão usar esse dispositivo. Que no nosso caso hoje em casa, no uso residencial, não são só computadores, né? No meu switchzinho que eu tenho ali na sala, eu tenho a televisão ligada nele. Porque é uma Smart TV.
E a minha Smart TV está pegando o sinal de internet para que eu possa fazer uso do YouTube, do Netflix, do streaming, tá ok? Então, assim, à medida que nós vamos tendo dispositivos tecnológicos e conectados à internet, esta possibilidade aqui de estar conectando dispositivos vai aumentando. Há 20 anos atrás, não fazia sentido nenhum eu ligar uma televisão num roteador, num switch. Hoje, não faz sentido você ter uma Smart TV e ela não estar conectada a um switch. Se bem que, né, aí nós vamos falando de topologia, necessariamente eu não preciso estar usando a rede cabeada, tá? Eu posso estar usando na minha Smart TV, ou no meu notebook, ou no meu computador, uma rede sem fio, wireless, né? Professor, que diferença faz do Wi-Fi para o cabeado, né? A rede cabeada, quando você tem um cabo que conecta, cabo de rede, par trançado. Repito, o assunto está aqui enveredando, mas hoje o assunto é topologia, mas para não ficar em aberto, né, eu vou mostrando, porque nós teremos uma aula só para falar de equipamentos de rede. Cabo par trançado. Então, meu filho. Isso aqui são os cabos chamados cabos UTP ou cabo par trançado, né? Que são usados para conexões de rede cabeada. Existem vários padrões de cabos, né? Para cada padrão de cabo, eu tenho uma possibilidade de fazer uma rede melhor ou mais simples, né? As chamadas redes gigabit, ou seja, que trabalham numa frequência, numa taxa de transferência de 1 gigabit por segundo, elas precisam de uma especificação de cabo que permita este volume de dados. Comumente, o mais tranquilo, o mais tradicional nas casas é esse aqui, ó. Cabo categoria 5E, que é o Cat5, que é o convencional, que todo mundo deve ter em casa. Ele é um cabo tradicional, funciona muito bem, porém, ele limita aí a velocidade da transmissão em até 100 megabits por segundo. Não chega a 1 gigabit por segundo. Para isso, eu precisaria de um cabo com uma possibilidade diferente, um pouquinho mais caro, que ele tem um revestimento diferente, mas depois falaremos sobre isso. Agora eu quero que vocês vejam apenas o tipo de cabo que faz a conexão, né? Na ponta do cabo eu tenho um conector chamado RJ45, que é esse cabo, esse conectorzinho aqui, ó, que ele vai ser inserido, né? Na ponta do switch, aqui, ó, na porta do switch, e a outra extremidade vai na placa de rede do seu computador, ou do seu notebook, ou da sua Smart TV. Agora, supondo que você não queira utilizar a rede cabeada, e você queira usar a rede sem fio, algum problema? Não. Não. No ano passado, nas nossas aulas, eu preferia usar sempre a rede cabeada, porque eu não tinha um padrão de wireless no chamado Fast Wireless, ou seja, wireless rápida, que trabalha em frequências muito elevadas, e aí eu não tenho essa perda em relação ao cabo. Porque, professor, tem diferença da rede cabeada para a rede sem fio? Tem. A rede cabeada, que utiliza a transmissão de sinal via cabo, ela é uma rede estável. O que é uma rede estável? Significa que o sinal que está sendo enviado e recebido, ele mantém estabilidade. Não há oscilações, não há grandes picos de velocidade e quedas. A não ser que haja algum problema de sinal na rede, no fornecimento da internet, algo do tipo. Mas dentro do cabeamento, no padrão 100 megabits por segundo, você estará trafegando a 100 megabits por segundo. Isso é constante, ele não oscila. Quando você está utilizando uma rede wireless, que ela não tem um cabo para enviar e receber o sinal, este sinal está suscetível a oscilações. Ele pode estar trafegando no seu volume máximo, como pode sofrer quedas. Para uma aula como a nossa aqui, que a gente está em comunicação, uma simples perda de sinal já faz com, por exemplo, a minha voz
saia de sincronia com a minha imagem, e aí já fica aquela coisa estranha. Ou a minha voz ficar robotizada. Ontem mesmo aconteceu isso, mesmo utilizando aqui uma rede wireless num padrão fast wireless, ou seja, numa frequência mais elevada, eu já tive alguns momentos aqui de perda. E não tem a ver com o equipamento que você está utilizando, gente. É muito importante a gente entender isso, né? Qual é esse território que nós estamos pisando chamado internet? A internet, na verdade, também, o sinal de internet, hoje, as operadoras têm um contrato com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que, em contrato, permite que haja, sim, oscilação de sinal ao longo do serviço prestado. A operadora que disponibiliza o sinal para você, ela também, por contrato, ela tem uma margem de erro. Se você assina 100 megas ou 200 megas, se bem que 200 megas não vai chegar, a não ser que você tenha equipamentos para isso. Num equipamento doméstico em casa, num roteador comum, cabos comuns, computadores comuns, não chega a 200 megas. E o instalador já te avisa isso, é que a maioria não presta atenção. Você precisa de equipamentos que tornem possível o limite máximo de tráfego na rede. Aí a gente vai para o padrão Ethernet Gigabit, que são placas de redes, né, de 1 gigabit. No caso de roteadores e switches, também com essa característica, eles são mais caros. E se você estiver com notebooks, geralmente as Smart TVs e os smartphones mais novos, eles já vêm com esse padrão. Então, Fast Wireless, ou seja, rede sem fio rápida, com menos perda e um pouquinho mais de estabilidade. Você ganha. Fora isso, a rede sem fio pode oscilar, sim, e você acaba tendo uma perda de sinal maior. E aí você acaba oscilando. Então, se você tem equipamentos convencionais e tem a possibilidade de usar cabeada, utilize a rede cabeada. Ela vai ser mais estável, mais constante e vai te dar um pouquinho mais de regularidade. Agora, se você opta por usar sem fio, saiba que pode oscilar. E se você tiver o sem fio usando esse tipo de tecnologia, a maioria das Smart TVs novas, ela já vem com a possibilidade de 5 GHz, tá? Os smartphones novos também, e alguns notebooks também estão vindo. Se não vem com 5G para conexão de banda de telefonia, vem com plaquinhas de rede que permitam a utilização no Fast Wireless, chegando até 5 GHz. Então, nós estamos chegando num momento tecnológico onde a rede cabeada, ela em algum momento já não fará tanta diferença, quando você tiver esse tipo de equipamento. Tenho acompanhado, neste momento de escolas online, um sofrimento, né? Um calvário dos professores que não são da área tecnológica em todos os lugares. Os caras se prepararam, melhoraram o sinal de internet em casa, estão pagando uma internet de qualidade, mas não entenderam ainda como funciona esse conceito de internet, de sinal da internet. Não se trata apenas de eu comprar um sinal mais forte pela operadora. Por exemplo, eu tinha 50, passei para 100 megas e continua caindo. Não adianta você comprar um sinal de 100 megas, colocar o seu notebook sem fio e ficar longe do roteador. Eu estou longe do meu roteador, mas eu estou fazendo isso consciente. Eu estou usando, como disse aqui, um notebook que já tem a tecnologia de wireless 802.11, o chamado Fast Wireless, que vai me dar um ganho. Mas a maioria dos usuários não sabem disso. Por exemplo, eu fico observando, às vezes, nas aulas da minha filha, a professora, coitada, às vezes ela sofre. A escola fez um investimento, colocou a internet top para todo mundo, os laboratórios são filmados, e olha assim, gente, aí a situação é diferente. Estou usando aqui um estudo de caso. Numa aula remota hoje, com crianças no formato híbrido, a sala de aula presencial está sendo filmada, e todas as crianças que estão em casa, que é alternado, né? Pelo menos estava até semana, pela liminar do Estado, a partir da semana que vem acho que não vai poder mais, vai ter que estar todo mundo em casa, pelo que eu entendi é isso. Então, metade está lá na escola e metade está em casa. Os alunos que estão em casa, eu vejo nas aulas da minha filha, todos têm que estar com a câmera aberta para que a professora possa vê-los e interagir. Olha como o volume de dados e o tráfego na rede aumenta significativamente. Nesse momento aqui, nós temos uma vantagem. Eu estou com a minha câmera e vocês estão apenas com o áudio de vocês. Se cada um de vocês colocarem sinal de vídeo, o nosso volume de dados trafegando na rede aumenta muito.
E aí, nesse momento, se a escola está filmando esta aula para poder compartilhar com os alunos em casa, o peso é muito maior. E se você não tiver uma configuração usando, por exemplo, vamos lá, se for a rede cabeada, já não pode ser esse cabo 5E, que vai trafegar 100 megabits por segundo. Você tem que pegar o CAT6, que vai trabalhar numa taxa de transferência de até 1 gigabit por segundo. Porém, não vai adiantar se você não tiver o computador com placas de rede capazes de suportar isso. E, por consequência, os switches e roteadores que farão esta conexão também precisarão estar no padrão gigabit. São formatos de tecnologia, são padrões de tecnologia mais rápidos e mais caros. Só que isso são informações técnicas que muita gente não tem. Você vai até a operadora, dobra o sinal da tua internet, o instalador vai lá, instala e fala, ó, você tem 200 megas à disposição. Alguns explicam, olha, você só vai atingir os 200 se você tiver condições técnicas favoráveis. Do contrário, não vai chegar a 200, aí não adianta. Por isso que eu falo, investimento é uma coisa, conhecimento é outra, resultado é a junção dos dois. Investimento e conhecimento. E mesmo assim, né, de vez em quando, com tecnologia, as coisas às vezes dão uma travada. Acontece, tudo bem, gente? Bom, voltando aqui. Estamos falando de topologia estrela. Foi o Cauã que me perguntou se era o computador que ficava aqui no meio. Não. Esse objeto no meio aqui, ó, esse item no meio, não é um computador. Ele é um switch, um concentrador. Na topologia redes, eu tenho um switch que vai se conectar, que vai conectar todos os computadores da rede através de um cabo do tipo par trançado como esse aqui. E cada cabo tem em sua extremidade um conector chamado RJ45. Professor, isso aí é igual ao cabo telefônico? Não. Parece, mas não é. O cabo telefônico, o terminal do conector telefônico é o RJ11. É uma medida diferente. Ele parece, mas não é. Ele é menor, tá? E assim, pode pegar aí, se tiver e testar, não encaixa, são incompatíveis. Perfeito? Então, é legal que falaremos especificamente sobre equipamentos. Hoje estamos falando sobre disposição, estrela, barramento. E o barramento, a topologia estrela, hoje em dia, é a topologia mais utilizada. Por quê? Porque ela compreende, ela atende melhor às necessidades de uso das pessoas. O que muda nesse tipo de topologia? Muda a quantidade que você quer conectar. Se eu estou em casa, eu uso um roteador menor. Desculpem, perdão, não é roteador, isso aqui é um switch. Switch é o aparelho que vai permitir que você conecte os componentes. Uma Smart TV, um computador, um notebook, tua geladeira, se ela tiver conexão à internet, o que for. O roteador é aquele aparelho que permite que você conecte a rede sem fio. Tá? Mais para frente, na aula sobre equipamentos, nós vamos explicar o funcionamento de um switch, o funcionamento de um roteador, funcionamento de um hub e diferenciar um do outro. Eles têm algumas semelhanças, mas também têm algumas especificidades, que cada um faz o seu papel. Perfeito até aqui? Estão me ouvindo? Está dando para acompanhar o que é uma rede estrela? Quais são os componentes que fazem parte disso? Cabo, conector, switch. Tudo bem, gente? Estão me acompanhando aí? Tudo bem, professor. Beleza? Estou vendo agora, eu vim aqui para o chat, ô Lucas, só para poder ver o que você está falando. Exatamente, estou vendo aqui numa postagem sua, né? Muito bem ilustrado, tá, pessoal? Hoje nós temos alguns softwares, né, que nós vamos usar aqui em aula. Por exemplo, o Packet Tracer da Cisco, que ele te dá a possibilidade de criar, de projetar uma rede desta forma aqui, ó. Você ilustra, consegue identificar e testar o funcionamento da rede antes de implantar a rede. Você faz uma simulação num simulador, sem ser redundante já sendo, onde você cria todo o prospecto da tua topologia, seja ela estrela, barramento que for,
e você já sabe, pelo projeto, pela simulação, se aquilo vai funcionar e como vai funcionar. Tudo bem? Nós vamos usar aqui o simulador da Cisco, chama-se Packet Tracer. Beleza? Isso hoje é muito legal. E a gente precisa adotar isso como prática, tá? Recentemente, aqui no meu prédio, isso também tem se tornado uma coisa comum, porque os prédios mais novos, eles já são no seu projeto do prédio, né? A parte de arquitetura do prédio, já tem ali prédios novos, né? A infraestrutura para a parte hidráulica, que é onde vai ter toda a tubulação de água, né? Encanamento, esgoto. Temos toda a infraestrutura elétrica, aonde vão passar os conduítes que vão distribuir o quadro elétrico do prédio. E hoje, os prédios novos já têm no seu projeto arquitetônico também um local específico para a passagem de redes de dados. Então, isso já está previsto no projeto arquitetônico de uma edificação. Então, o nosso trabalho como profissional da área já está mais fácil, mas isso são nos prédios novos. Os prédios antigos, eles não funcionam assim. Nos prédios antigos, você precisa encontrar alternativas. E aí, né, isso é fato, tá, gente? Isso não é teoria de sala de aula. Repito, não existe utilizar para uma estrutura de dados o mesmo conduíte da rede elétrica. Não se permite. Não dá. Porém, vocês vão ver isso em vários lugares. E aí nós temos a seguinte questão. Dentro de uma área de... seja qual for, tá, gente? Parte elétrica, parte de redes, qualquer área técnica, existem normas, e normas não são apenas para dificultar a vida, pelo contrário, é para torná-la possível. Nós temos no Brasil a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos, em nível mundial, a ISO. A ISO é a Organização Mundial de Padrões. Nós temos conselhos de engenharia em nível mundial que, em conjunto com a ISO, determina padrões para eletricidade, para redes de computadores. Então, quando você cria um projeto elétrico ou de redes que está fundamentado em padrões internacionais, significa que ele tem serventia, validade e garantia aqui e será igual em qualquer lugar do mundo. Sempre que por valentia, teimosia ou estupidez você quer contrariar isso, não tenha dúvida. Ninguém dedica tempo, investimento, pesquisa para comprovar algo que não funcione. E existem indivíduos que são um pouco reticentes, que sabem que a norma técnica diz que não pode passar cabo de dados junto com cabo elétrico, porque o cabo elétrico, a rede elétrica, ela emite um campo eletromagnético que vai interferir na estabilidade do sinal da tua rede. Mas, mesmo assim, é muito comum você observar que tem pessoas que fazem isso. Reparem, eu não disse que não funciona, eu disse que tem uma interferência, e isso gera perda de qualidade. Significa que não vai funcionar tão bem. Porém, tecnicamente, quando você observa esse tipo de prática, você já fala, xiii, lá vem, né? Mais um. É muito bacana quando você vai em algum lugar, né? E eu sou muito disso, eu sou um observador nato, né? Não é observador para ficar procurando pelo em ovo, mas é para a gente, sei lá, faz parte. Eu acho que quem trabalha com dispositivo técnico, quando você vai, por exemplo, em qualquer lugar, um hospital, um restaurante, seja o que for, um escritório, e você vê uma rede bem distribuída, é bacana olhar. Você fala, nossa, que trabalho bem feito. Aí você para, dá uma olhada. Geralmente não está exposto para todo mundo ver, geralmente está fechado, né? Tem um rack, né? Rack é isso aqui, gente, ó. Rack para suítes. Ó, isso aqui, ó, um rack ou um rack para suíte. Esta caixa aqui, dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente organizacional, você costuma colocar os suítes, ou, né, no caso, um suíte aqui, ou até mais,
para não dar acesso às pessoas, né? Porque imagina você estar num departamento pessoal de uma empresa onde todo mundo passa e quer lá, de repente, ficar mexendo nos cabos. Não pode. Isso interfere, faz a rede parar, faz o serviço cair. Então, geralmente, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, um escritório, os switches, eles não ficam acessíveis às pessoas, ou não deveriam estar. Eles ficam organizados e separados, né, para que você tenha um mínimo de segurança. Quando você vê, né, você vai a algum lugar e vê uma rede que tem lá o seu rack, não, esse aqui é um grande, tá, mas tem os menores para você poder usar em lugares, digamos assim, um pouquinho menores, né. Dentro da tua casa, você não precisa ter isso, né, gente, porque aí é você mesmo que está aí, não é o caso. Isso aqui são em ambientes expostos, né, onde fica ao alcance, podem estar ao alcance de pessoas, e para garantir que ninguém vai ficar, por exemplo, né, mexendo nos cabos aqui, nós temos, vou pegar aqui, switches. Por que existe essa diferença de preço no hack? Diferença de preço aqui? É, porque tem um tipo baratinho e outros R$2.000. Sim, já explico. Eu não estou vendo quem perguntou, tá? Mas aqui é o seguinte, ó. Esses menores, esse aqui é um switch, é um rack que vai receber apenas um switch. Esse aqui, ó, é um rack de servidor, tá? Pelo jeito aqui, eu não sei quantas baias tem, tá? Geralmente você abre esta portinha aqui, ele tem várias gavetinhas, onde em cada um você pode colocar um switch. Pelo que eu estou olhando aqui, até 16 switches vai aqui, tá? De 16U, tá? E assim por diante. À medida que você vai aumentando, o preço também vai subindo, tá ok? Então, é a quantidade de switches que ele comporta. Então, eu tenho, assim, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Além dos racks, eu tenho também os chamados patch panels. É um outro equipamento. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui é um rack aberto, né? O 6U aqui é a medida. Esse aqui não tem baias, tá? Ele está aqui, no caso, aberto. O patch panel, o que é o patch panel? É um painel. É esta tampa aqui, ó. Você coloca à frente do switch. Geralmente, você pega os chamados patch panel e você vai colocando, ó, esse aqui é um rack vertical, tá? Com porta de vidro, onde você consegue enxergar tudo que tem dentro, e você pode colocar aqui a quantidade de switches que couber. Só que assim, para concluir esse raciocínio, eu vou pegar aqui e mostrar organização de switches, para que vocês possam enxergar a finalidade aqui, né? Ó, isso aqui, ó, é um exemplo de um rack com switches vários, os chamados patch panels, e os cabos todos muito bem organizados, tá ok? Entendam isso aqui, ó, isso aqui é um rack. Aqui nós estamos falando, gente, de uma rede que não é tão pequena, tá? Por exemplo, eu não sei, eu nunca entrei no servidor lá da ETEC. Eu não sei como está organizado, tá? E eu também, nós temos uma aula aqui que poderia contribuir para isso, tá? Mas agora, né, ainda em pandemia, a escola à distância, não vou me comprometer a falar que a gente faz isso, tá? Nós poderíamos, mas se estivéssemos em modo presencial e, de repente, né, criarmos um projetinho para, de repente, organizar isso, eu não sei como é que está o da escola, porém tem um custo, tem um investimento, tem que gastar uma graninha, mas isso aqui é um exemplo prático de tudo que eu estou citando aqui, ó. Nós temos um rack em tamanho grande, comportando aqui vários switches, e o patch panel, que é esse cara que eu mostrei para vocês aqui, ó, patch panels, eles ficam na frente dos switches. O que eles fazem? Eles organizam a entrada de cabos. Os chamados patch panels, eles fazem esse trabalho de organizar. É um painel de caminho. Patch
traduzindo ao pé da letra, seria caminho, não é pet de animalzinho de estimação. Pet de animalzinho de estimação é de outra forma de escrita. Esse pet aí significa a caminho. Então, pet panel, traduzindo de forma funcional, seria o painel dos caminhos. Como assim, professor? Gente, cada cabo desse aqui está ligado a um computador que está em algum lugar da empresa. Se eu simplesmente faço uma bagunça, switches desorganizados. Vamos lá para vocês verem aqui. Olha isso aqui. Imaginem se vocês, atuando como profissionais da área, são chamados para dar um atendimento de suporte a uma rede que tenha esta configuração aqui nos seus switches. Reparem que não é algo pequeno. Isso aqui, ó, vou falar para vocês, isso dá trabalho, gente, porque não estamos falando de uma escola, não estamos falando de uma residência, nem de nada pequeno. Olha a quantidade, isso é uma foto, tá? Aqui nós temos um rack, temos outro rack aqui, mais um rack aqui e outro aqui. Então, nós temos uma quantidade de equipamentos ali muito grande. Se você não tem uma organização identificando de onde vem cada cabo, com painéis fazendo essa identificação, olha, é aquele tipo de trabalho que eu vou dizer para você, ele não é inteligente, ele não é funcional, e eu não posso chamar isso de organização. Isso aqui faz você perder, às vezes, talvez, 2, 3 dias de trabalho só para você saber da onde vem cada cabo. Porque além de saber da onde vem, porque podem vir de andares diferentes, de departamentos diferentes, onde cada departamento pode ter 10, 20, 30, 40, sei lá, 100 computadores. Então, para uma questão de organização, é isso aqui também, ó. Olha o emaranhado que está isso aqui. Como é que você identifica de onde vem cada cabo e para onde vai? De que departamento isso está se referindo? Como é que eu localizo, gente, um defeito aqui para poder resolver? Porque acontece, tá? Um evento que ocorre com muita frequência na escola, gente, e na escola em vários lugares, tá? Volta e meia isso acontece aí na ET, tá? E eu faço isso, assim, gente, eu não estou falando isso em termos de crítica, tá? Porque todo mundo vai realmente de boa intenção, quer ajudar. Às vezes tem, o pessoal da limpeza, ou qualquer um, algum profissional de alguma outra área que não seja da área de TI, passa diante de um roteador, de um switch aí no laboratório, e vê um cabo desconectado, e conecta ele no lugar errado. Por exemplo, você pega um cabo que está no mesmo, você pega um cabo no switch e fecha nele mesmo. Isso fecha um looping. Você para a rede da escola inteira. Muitas vezes, quando vocês estão nas aulas práticas no laboratório e estamos sem sinal de internet, o problema é esse, tá? Não é que a internet caiu, não é problema no servidor. Alguém, em algum momento, em algum lugar da escola, fechou um looping dentro de um switch. O que é fechar um looping? É você pegar um cabo e ligar o mesmo cabo 2 vezes no mesmo switch. Ele cria um ciclo fechado dentro do switch. Você para a rede inteira. E aí, aquilo vai ficando. Todo mundo acha que o servidor parou, que o sinal de internet caiu, vai olhar a configuração, até alguém parar e ir laboratório por laboratório, andar por andar, até passar por todos os switches que tem na escola e descobrir que um deles está fechando um looping no cabo. E aí desconecta a rede de volta. Então, se isso acontece dentro de uma escola, imagina dentro de um lugar como esse aqui, ó, onde você tem cabos passados sem nenhum tipo de identificação, que você não sabe de onde estão vindo, tá ok? Então, quando você usa esse equipamento aqui, ó, o PET Panel, em conjunto com os racks, você tem esse tipo de proposta. Você organiza, olha a diferença. Os PET Panels, ou painéis de caminho, você coloca esta frente, onde os cabos estão entrando, e aí você pode organizar onde cada painel identifica, por exemplo, uma sala, um departamento. Você pode chegar, por exemplo, se você for um cara sistemático, não é necessário, tá? Mas você pode, por exemplo, para cada tipo, para cada andar ou para cada departamento usar uma coloração de cabo diferente, para que visualmente você tenha essa identificação.
posso dizer que isso não se usa, é muito raro, porque muitas vezes quando você compra, né, as caixas de cabo, elas podem acabar e você tem que usar a cor que tiver. Então, uma coisa que a gente costuma utilizar para identificar são os painéis de identificação, o patch panel. Cada portinha aqui tem uma numeração. Essa numeração, ela tem que coincidir, você tem que saber que esta porta está sendo usada por um computador no equipamento. Então, você pode, além do patch panel, usar identificação no cabo, como se fosse uma braçadeira, e repetir o mesmo código na ponta que fica no computador. E aí, na hora de fazer uma manutenção e um reparo, por exemplo, você chega aqui você vê que o computador X está fora da rede. Só que você chega no computador, atrás do computador você tem um cabo, como este aqui. Só que você precisa saber que este cabo que está no computador está ligado aqui atrás, em algum lugar, e você precisa identificar isso. Se não foi feito uma identificação de cada porta a cada computador, por um painel, por um critério de organização do seu projeto, o teu trabalho de reparo fica muito difícil. Então, entendam que esse tipo de organização aqui não é frescura, não é simplesmente paranoia ou pessoas que são, nossa, mas é muita exigência. Não é, gente. Isso aqui é para que você possa continuar trabalhando, porque à medida que você for expandindo, olha que organização. Os cabos bem passados, como eu disse, não dá para enxergar aqui, mas neste painel eu tenho numeração. O patch panel, ele tem números, ó. E esse número você vai repetir na parte traseira do computador. Então, quando você chega aqui, ó, e você sabe que, por exemplo, lá no computador está com problema, você vem aqui direto no patch panel e localiza pelo número. E vai direto. Se for uma questão física, você resolve aqui. Se for uma questão de configuração, você vai no servidor ou no computador e reconfigura. Mas você identifica de imediato a origem do problema. Quando você tem esse cenário, gente, aí a gente não pode chamar isso de trabalho tecnicamente realizado. Isso não é nem técnico e nem trabalho. É inconcebível que alguém pague por esse tipo de serviço. Sabe, aqui tudo bem, aqui está mais ou menos, mas não dá. Você não pode ter uma estrutura de trabalho dependendo disso aqui. Ó, isso aqui não é critério de organização. Ele até usou os cabos coloridos que eu falei, ó. Mas parabéns a ele, né? Mesmo colorido, tem amarelo, vermelho, verde, azul. Não dá. Não é assim. E olha que tem vários suítes de cima a baixo. Gente, trabalhar nesse tipo de realidade é pregar no deserto. Complicado, hein? E, infelizmente, às vezes você encontra esse tipo de realidade. Tá? Deixa eu voltar aqui para você. Para organizar esses fios, professor. Ó, ficou bem baixinho, Luca. Eu te ouvi bem baixo. Por gentileza, repete para mim. Quanto tempo demoraria para organizar esses cabos? Olha, Luca, vamos lá. Uma pessoa sozinha para fazer isso aqui, eu posso dizer para você, para identificar tudo e conseguir deixar em ordem, eu vou dizer para você aí que vai pelo menos uma semana, tá? Para você, isso se for apenas organizar, tá? Agora, se além de organizar, você precisar reconfigurar, você pode colocar aí pelo menos umas 2 semanas de trabalho, porque você vai ter que fazer um pente fino, né? Porque, veja bem, gente, entendam o meu raciocínio. Em algumas ocasiões, a parte física está desorganizada, mas a parte lógica, que é a configuração do servidor e das máquinas, está ok. Mas o que eu posso dizer para vocês é assim, né? De vez em quando a gente ouve umas coisas dos nossos pais, dos nossos avós, que são verdades. Se a gente tem dificuldade de organizar uma gaveta de meia, dificilmente você vai organizar a gaveta de camiseta, dificilmente você vai organizar o guarda-roupa e dificilmente você vai organizar a sua vida. Não existem pessoas meio organizadas. Existem pessoas que são organizadas e pessoas que não são. Então, assim, nos leva a crer que, né, o indivíduo que deixa algo dessa natureza aqui também não se preocupou em organizar de forma criteriosa
todos os endereços de internet da sua rede, todos os protocolos. Então, o que acontece? Esse tipo de rede, assim, feito meio que de qualquer jeito, num primeiro momento, ela satisfaz uma necessidade, porque ela funciona. A questão é que ela vai se ampliando, vai crescendo e vai ganhando um porte maior, e por não ter uma organização prévia, esta falta de organização inicial vai gerar conflitos lá na frente, que depois, para você conseguir localizar e resolver, não dá mais. Você tem que zerar e começar do nada. Porque eu quero dizer o seguinte, se você não consegue organizar cabos, você tem no nível, em redes de computadores, dependendo da quantidade de computadores na rede, aqui tem muitos, tá? Pela quantidade de switches e cabos, aqui a gente pode estimar, no mínimo, mais de 200 computadores aí, mas muito mais. Porque nós não temos um painel como esse na escola, mas nenhum desse aqui, nós temos, às vezes, mais de 200 computadores numa escola. E dentro de uma rede, você tem classes de IP, onde você pode ter um número limitado de computadores, porque o IP vai de 0 a 255. Se você precisar colocar mais, você precisa dividir em outros níveis. Mas para que você possa dividir em vários níveis, você precisa ter uma organização, para você saber aonde começa um, para você poder começar o outro, e quando for preciso fazer um trabalho de configuração, você souber, por exemplo, vamos lá, que o laboratório de informática do primeiro andar, ele está com esta classe de IP. É nessa classe que eu vou operar. Os computadores que estão na secretaria da ET estão numa outra classe de IP. Eu vou mexer com esta classe agora, que é a configuração dos computadores da secretaria. Isso é uma forma de organizar e, de repente, um problema na secretaria não pare a rede na sala de aula. E que um problema na sala de aula não pare o trabalho dos funcionários na secretaria. Que também não interfira diretamente no pessoal que trabalha lá no RH da escola, que faz a controle de pagamento, compra de materiais. A gente vai descentralizando para que o problema de A não interfira no B. Então, às vezes, a gente vai falando sobre essa questão de critérios, dá a impressão que é só uma formalidade chata. Não, isso é para garantir que as coisas funcionem. E que quando der algum problema, o problema da cozinha não interfira no quarto, que não interfira na sala. E quando você tem este emaranhado aqui, geralmente é assim, unidos pararemos. Porque eu não sei identificar onde estão as coisas, aí para tudo, entendeu? E aí, Luca, nesse tipo de realidade aqui, como eu disse, eu não sei quantos computadores tem aí, mas pelo número de fios, pelo tamanho dos racks, muitos switches. Se for para uma pessoa sozinho, estimo aí no mínimo uma semana com trabalho assim integral, viu? E para organizar teria que ficar fora do ar, né? Uma boa parte, viu? Você poder repassar os cabos. E aí você falou uma coisa muito importante, Luca. Ficar fora do ar. Nos tempos que nós vivemos hoje, esta expressão me causa calafrios, cara. Porque quando você para hoje uma rede, eu sempre repito isso e vou repetir sempre, você não está parando uma rede. Você está parando um departamento de atendimento ao público, você pode estar parando um laboratório que está deixando de entregar resultados de Covid nesse momento, você pode parar uma agência do INSS com dezenas, centenas ali de aposentados de pensionistas esperando há meses, porque está uma fila enorme, porque ficou muito tempo parado. Então, assim, cara, humaniza isso. Não é só uma rede, não é só um cabo, não são uma estrutura para ser organizada. É a continuidade de um trabalho, Luca. É exatamente esse olhar que a gente tem que ter. É esta responsabilidade que a gente tem que assumir como técnico. E quando você deixa uma rede parar, você está deixando muitas pessoas sem algum tipo de atendimento. Que pode ser uma lan house com jovens brincando e jogando, mas pode ser um hospital, pode ser um laboratório emitindo resultados de Covid. Que com esse resultado o cara está com um voo marcado e precisa embarcar para um outro país que precisa desse resultado para poder permitir que ele entre. Ou alguma pessoa precisando muito de um documento. Ou uma agência do Poupa Tempo, ou como disse, o INSS, pessoas na fila aguardando para ser entendida há meses. E você vai a esses locais e escuta isso com uma certa frequência. O sistema está off. Por que está off? É justamente por isso, viu, Luca? É infraestrutura, investimento, organização, boa vontade. Porque você não ouve, por exemplo, e aí não é uma crítica, é uma reflexão,
Você pega hoje os reality shows pelo mundo afora, nosso aqui, Big Brother, A Fazenda, meu, nos auges de volume que as pessoas ligam para ligar, para votar, os servidores não caem. Porque são projetados por um grande volume de acesso, porque não pode parar. E se o entretenimento tem investimento de qualidade, poxa, os serviços de atendimento ao público mereciam ter também. É uma questão de, sabe, não é só boa vontade, é claro, sabemos que tem que ter investimento, mas já deu tempo, né? Nós estamos nisso há muito tempo. Então, simplesmente falar, olha, o sistema está off, já não basta mais. Por que está off? Até quando vai continuar em off? E é muito chato para nós, como profissionais da área, quando ficamos no meio do caminho, porque muitas vezes, quando você vai nesse tipo... Eu falo isso por conta própria, tá, gente? Antes de estar na ITEC, na minha época de faculdade, eu fui da Prodesan, que é a parte de processamento de dados da Prefeitura de Santos. Aí estava na faculdade ainda. E prestei um concurso na época e já fui direcionado direto para a Prodesan, né? Eu nunca pensei em dar aula. Eu fugia de contato com o público. O meu negócio era mexer com máquina, né? Mas não tinha jeito. Sempre me direcionavam para pessoas, né? Treinamento de pessoas. E eu não sei se era ser o meu propósito na vida, não sei. Estou aqui até hoje. Mas, enfim, eu fiquei um tempo na Prodesan pela CEIG, Secretaria de Higiene e Saúde, né? E eu ficava no núcleo, lá na ponta da praia, que era o CRAIDS. O CRAIDS, ele fazia cadastro de atendimento, né? De soro positivos. Na época, né? A AIDS ainda era uma doença considerada terrível. Ainda é, né? A AIDS ainda é uma doença complicada. Mas hoje, em tempos de Covid, em tempos de tanta coisa, nem se fala tanto em AIDS, né? Mas década de 90, meu... Então, assim, quando o sistema parava e as pessoas estavam lá, né, para buscar o seu cadastro, para ter direito aos remédios, aos coquetéis, aquilo era traumático, meu. E as pessoas olhavam, nós que éramos da parte de tecnologia, às vezes com um olhar de que talvez nós fôssemos responsáveis por aquilo. Mas, assim, a infraestrutura não era nossa, nós éramos apenas programadores, analistas, dávamos suporte, mas, assim, quem tem que investir na infraestrutura, meu, realmente, o poder público, vai lá e paga, troca isso aí. Se lá naquela época uma rede já não estava atendendo o atendimento, é porque tem que trocar, amplia, melhora. E hoje é a mesma coisa, não dá para você ter o Poupa-Tempo, o INSS, serviços que atendem milhões e milhões de pessoas com uma infraestrutura obsoleta. Ou, às vezes, tem um software de excelência com equipes excelentes, por exemplo, a Prodan, que é o processamento de dados do Estado de São Paulo, que faz todo o site do Poupa-Tempo, os aplicativos do Poupa-Tempo. Já prestaram atenção nos aplicativos do Poupa-Tempo? Meu, aquilo é fantástico. A parte lógica é muito bem feita. Os desenvolvedores são brilhantes. Mas e a parte de infraestrutura, gente? Porque um software não roda sob boa vontade. Tem que ter infraestrutura. Senão o software é excelente, você tem equipes de desenvolvedores de excelência, mas não atende as pessoas porque a infraestrutura não permite. E detalhe, né? Vamos interligar o Detran no Mercosul. Como? A gente não consegue ligar os municípios ao Estado. Mas, enfim, já deu o nosso horário aqui, a gente vai acabar passando da conta aqui. Gente, a princípio, a aula de hoje fala sobre topologias. Antes de falar da topologia, é interessante a gente entender a responsabilidade que nós temos atuando dentro dessa esfera. E eu gostei muito da tua colocação, Lucas, de parar de atender. É esse olhar que a gente tem que ter, sabe? Não é botar computador para funcionar, não é colocar rede para funcionar. É garantir continuidade de processos, atender pessoas. É esse olhar que o técnico, o profissional tem que ter. Legal a tua colocação, Lucas. Valeu. Pessoal, também não vi a hora, estou vendo agora. Pessoal, vou parar aqui a gravação. Já coloco à disposição de vocês aí o formulário de frequência, do mesmo jeito que o ano passado. Semana que vem o professor Michael estará conosco aqui, tá? Está com alguns problemas de ordem pessoal. Espero que ele esteja bem para a semana que vem. E aí estaremos juntos aqui a próxima semana. Pessoal, bom dia para vocês. Até a próxima. Obrigado pela atenção de todos aí. Até mais. Estou encerrando a gravação aqui e encerrando